De onde e como nasceu a ideia de investigar as eleições italianas no Brasil e na América do Sul? Basicamente, elas começaram quando eu me propus, como Câmara de Comércio, como Sistema Itália, a fazer o último recolhimento dos votos no estado de Santa Catarina, nas 10 principais cidades onde tinham grandes volumes de votantes. É, a gente queria fazer de um modo muito imparcial. Eu entrei em contato com as 10 maiores câmaras de vereadores, eles tinham aceitado, já tinham inclusive caixas para receber esses votos, né, que eram votos dos retardatários, eram votos que iriam ser jogado no lixo, porque não daria mais tempo, né? O fato de Santa Catarina não ter um consulado era um complicador. E eu realmente recebi acenos de que eu poderia, inclusive, tomar um processo se eu recolhesse esses votos. E daí me veio a questão de eu entender que, pera lá, se eu como Sistema Itália não poderia recolher os votos e encaminhá-los para escrutinagem, né, para ser mandado para Roma no consulado, como é que eu via e todos os dias me chegavam denúncias de pessoas com sacos de kits eleitorais que a gente não sabia a proveniência e entregavam nos consulados em todo o Brasil sem o mínimo de controle, né? Não é um voto para uma pessoa que entra numa urna. Chegava gente com um monte de votos e entregava, mas eu não poderia fazer, mas isso estava ocorrendo em todo momento. Fora as grandes denúncias de fotografadas, inclusive, com venda de votos, pessoas votando no lugar de outras pessoas e por aí vai. Foi basicamente o que eu busquei fazer. Partindo disso, quando foi feito a primeira reportagem do programa Lei Iene. O programa Lei Iene é o programa de maior audiência da Itália, mostrando exatamente o que a gente estava descrevendo aqui. Na Itália, algumas pessoas me disseram que eu deveria falar com eles, e um amigo em comum acabou me colocando em contato com a direção do programa e com a pessoa que estava fazendo a reportagem, que é o Filippo Roma, para contar exatamente a nossa história. E nisso criou-se a grande repercussão ao ponto de a Farnesina, né, o Ministério de Relações Exteriores da Itália, acusar tanto o programa Lei N quanto as pessoas que estavam dizendo ali de notícias falsas, de fake news, o que na verdade não era. Partindo disso, eu comecei a cogitar a possibilidade de levar adiante, porque efetivamente essas eleições foram uma vergonha. As outras já tinham sido feitas, mas não é possível que um país como a Itália trate o seu cidadão que mora no exterior dessa maneira, o cidadão que é a cara do país, que deveria ser o embaixador do país, da culinária, do Made in Italy. Aliás, como é que eu tenho coragem de falar do Made in Italy com um processo dizendo que o Made in Italy é algo inovador, traz muita inovação, e o processo arcaico e extremamente fácil de ser fraudado, de ser corruptível, né? Dessa maneira. Então, juntando as coisas e a repercussão que deu, entrei em contato com os partidos, né? Até agora, dos 9 partidos que concorreram, 7 já abraçaram a causa, que vão apoiar a nossa força-tarefa, que vai ser sediada em São Paulo. E a partir de agora a gente vai realmente esmiuçar na América do Sul todos os processos, não pela questão em si dessa eleição, mas pela questão que nós temos que propor um outro modelo de eleição, nós temos que propor um outro tratamento respeitoso com as comunidades que moram no exterior, e o Ministério das Relações Exteriores tem que parar com essa história de alegar que qualquer tipo de informação que não lhe agrade é uma notícia falsa, né? É como se ela ficasse de costas para o muro. É muito mais fácil que nós tenhamos que o Ministério efetivamente sente com os parlamentares, né? Mas sente também com a população italiana no exterior, crie exatamente canais de diálogo para que saiam propostas e essas propostas gerem um outro processo eleitoral. O que eu digo hoje, não tem que acabar o processo eleitoral no exterior. Muito pelo contrário, ele tem que ser fortalecido. Esse processo tem que ser fortalecido. Mas ele nunca vai ser fortalecido com esse sistema que nós temos hoje.
Os partidos, então, estão efetivamente colaborando? Nós temos hoje, dos 9 partidos que concorreram, temos 7 que já aderiram a isso, inclusive um deles é o Movimento Cinque Stelle, que não tem ainda, que não teve nenhum representante concorrendo aqui, mas que está abraçando a causa. Eu tive em contato com o líder do Senado deles, que é o senador Crimi, que inclusive escreveu essa semana para uma revista italiana, dizendo que assim que eles assumirem, a primeira coisa que ele vai fazer é exatamente trabalhar numa questão de proposta para modificar, para alterar, né, para essa votação. Estou tendo apoio desde o início do candidato Fábio Vicenzi, que é do Partido Democrático, que tem um escritório de advocacia em São Paulo e em Roma. Isso vai facilitar a nossa vida, porque ele está dando a estrutura para a gente, para que a gente faça a captação dos dados, né? E lá na Itália as causas ocorram lá com o escritório dele apoiando. A partir disso, eu comecei a conversar com os outros candidatos, que inclusive já estão desde do começo dessa semana me alimentando com dados de pessoas que simplesmente não receberam o plico eleitoral, né? Não receberam em casa o kit. Essa é uma coisa extremamente importante. Então, até hoje, nós temos essas pessoas. Estou tentando contatar essa semana os partidos faltantes, né? Especialmente os partidos que estão na Itália. Vou conversar com os dois eleitos no Brasil, especialmente, mas quero conversar com os eleitos também na Argentina, para que não seja uma discussão que pareça ser a discussão do perdedor querendo recorrer a um processo que ele perdeu. Eu quero que todo mundo entenda isso, ganhando ou perdendo essa eleição, dizendo que é prejudicial, que daqui a pouco vão levantar vozes, especialmente porque está tendo repercussão isso na mídia italiana, vão se levantar vozes dentro do parlamento italiano querendo cancelar a representatividade dos italianos no exterior. Então, por isso, nós temos que levar luz, deixar claro exatamente o processo, deixar claro o nosso descontentamento com ele e, especialmente, propor uma modificação que atenda às nossas necessidades e atenda à representatividade. Efetivamente, hoje, o voto no exterior não representa ninguém. Parece que o ineditismo da iniciativa está no fato de as eleições no exterior serem investigadas a partir do exterior. Como é que está se desenhando isto? Efetivamente a força-tarefa começa amanhã. Eu estou indo para São Paulo, vou ficar os próximos dias em São Paulo. O que nós temos em mente hoje? Primeiro, isso é uma investigação privada que ocorre tanto na lei italiana quanto na lei brasileira. Investigações privadas ocorrem, seja ela por questões de comunidade ou um cidadão privado pode fazer e entregar à justiça. Basicamente o que a gente está fazendo. Posteriormente a isso, o que a gente tem? As investigações que ocorrem em Roma são investigações feitas pelo governo italiano dentro do processo onde o governo italiano tem acesso e tem domínio do processo. Só que as eleições italianas no exterior não funcionam assim. As eleições italianas no exterior, elas ocorrem de uma maneira onde escapa da mão do governo italiano a soberania do voto, né? E nisso, o que a gente discute? Discute quem entrega, quem traz de volta o voto, como é que esse voto chega, né? Onde esse voto é impresso, quanto custa, quais são as formas de contratação, tanto de imprimir esse voto, porque não é centralizado, cada consulado faz a sua maneira, sem dar muita explicação, e a gente vai querer essa explicação. Nós somos a comunidade italiana, a gente tem que ter essa explicação, para ficar muito claro exatamente como funciona o processo, porque assim, como a gente viu no programa Lei N, existem gráficas, tipografias, que estavam vendendo plico eleitoral em lotes de 3 mil para candidatos lá na Alemanha, em Colônia, né? A minha pergunta é, como é que eu posso dizer que isso não ocorreu aqui, não ocorreu na Argentina, não ocorreu na Venezuela, né? Então isso vai ser investigado. Nós vamos investigar todas as frentes, mas eu acho que com esse procedimento, né, especialmente, vale ressaltar,
apoiado pelos partidos, não é uma coisa que eu inventei sozinho, é uma coisa negociada, que vai ter participação regional, inclusive, para captação dos dados, respaldada pelos partidos. Eu quero deixar muito claro isso, para que não venha depois dizer que é uma iniciativa minha, é uma iniciativa de todos, para que a gente consiga exatamente chegar onde o governo italiano não pode, né? Por uma questão talvez até diplomática de soberania nacional. Então, assim, eu posso, como cidadão brasileiro, também pedir ao Ministério Público Brasileiro, em último caso a gente não tenha informações, que me dê informações e bote luz, né, e esclareça para a gente o processo dentro dos Correios, que é uma empresa pública brasileira, né, e nos ajude, inclusive, com questões criminais que a gente pode achar pela frente, né. O governo italiano hoje não pode processar, por exemplo, um brasileiro que rouba votos ou que compra votos e qualquer tipo de irregularidade. Como é que o governo italiano vai processar um brasileiro? Né? Como é que eu não estou acusando, mas pelo que a gente viu até agora, como é que eu pego um candidato que seja fraudulento, contrata uma pessoa para ficar correndo atrás de plico, para interceptar e tudo mais, como é que o governo italiano vai simplesmente processar essa pessoa? Ele não tem como, né? Então a gente vai fazer essa investigação, a gente vai além das bordas das fronteiras brasileiras, a gente vai captar informações da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, do Chile. E ainda estamos abertos, né? Estamos conversando, porque como os partidos estão representados em todos os continentes onde há a eleição italiana, estamos abertos também para trocar informação e talvez replicar essa iniciativa nossa na Oceania, na América do Norte, na Europa, na África. Por quê? Porque são os mesmos partidos com os mesmos problemas. Então, assim, nós estamos abertos, a força-tarefa começa agora, a gente não vai saber quando ela vai terminar, mas o que sair dela vai ser muito benéfico para a comunidade italiana. Mas você não está tratando com a raposa? Se houve fraude nos partidos e eles estão dentro ajudando a investigar, como é que fica isso? Acredito que possa ter a famosa mettere il bastone fra le ruote. Pode sim, eles podem tentar em algum momento, a hora que chegar muito perto deles, a hora que ter a possibilidade de se queimar, se afastar. Mas assim, é o único modo que nós temos hoje de ter um respaldo, que esse processo ele seja representativo. Esse processo não pode ser meu, esse processo não pode ser de um ente em si, mas ele tem que ser um processo que represente a demanda pelo fim dessa modalidade de voto. Foi convidada no começo dessa semana agora, né, a senhora Zorzi, que é a presidente do Intercomites. Eu já estou falando com todos presidentes, participantes de comitês de todas as circunscrições do Brasil, porque o comitês vai estar também, além dos partidos, o comitês que representa a comunidade italiana vai estar dividindo com a gente informações para que a gente organize isso. Então, eu quero deixar muito claro, isso é uma coisa que está centralizado, eu posso estar no comando agora, como posso deixar depois, né? Mas não é uma investigação minha, essa é uma investigação da comunidade italiana partindo do Brasil e que a gente tem clara consciência de que vai chegar além das fronteiras brasileiras e pode, no final da história, se tornar daqui a alguns anos um modelo de observatório das eleições, porque a gente não tem observadores nas eleições italianas no exterior. Então, disso tudo vai sair alguma coisa, né? A gente espera que saia um observatório exatamente para indicar para o governo italiano quais são as problemáticas, para representar a comunidade italiana, que hoje simplesmente ela é refém do processo, ela não tem com quem reclamar. Né? Então a gente quer criar um procedimento que lá na frente possa se tornar um procedimento corriqueiro, com o risco ainda de em poucos meses a gente ter uma outra eleição e essa outra eleição a gente tem que fazer uma outra investigação novamente, porque o modelo é o mesmo, né? Então, assim, nós não vislumbramos num ar muito próximo que se forme governo na Itália, isso é complicado, e em não formando esse governo, a gente tem a possibilidade de ter novas eleições em todo o mundo, com o mesmo processo,
com as mesmas pessoas que foram vítimas do processo ou com as mesmas pessoas que se beneficiaram do processo, lá incluídas, né? E ninguém fazendo nada. Então fica esse realmente o convite. E a presença do Intercomites e do Comites para a gente é imprescindível. Que tipo de informação basicamente você busca que depende da comunidade? E como ela deve proceder? Essa primeira semana vai ser a semana onde a gente vai criar protocolos de atuação, né? A gente vai sentar e eu vou chamar representantes dos partidos, como a gente fez antes do debate, nós chamamos representantes dos partidos, as regras foram criadas junto com os representantes assinados, então assim, nós vamos criar protocolo de atuação. Tendo os protocolos de atuação, nós vamos formalizar denúncias, e essas denúncias elas vão ter que ser formalizadas singularmente por cada cidadão. Então nós vamos contatar o cidadão italiano, nós vamos expor a situação para ele e, no caso, ele querendo, ele vai formalizar, protocolizar com a gente, né, um documento dizendo que ele não recebeu, fazendo a denúncia dele que seja, que ele foi roubado, que não recebeu, que nunca recebeu, que votou na eleição passada e nessa ele foi ignorado, que ele se encontra ou não na lista. Então a gente vai fazer o quê? Partindo disso, nós vamos fazer o comparativo das listas. Aí está um grande problema de exclusão das eleições. Na nossa opinião, e não é só minha, é uma opinião praticamente generalizada, a lista que você tem hoje do Ministério dell'Interno não bate com a lista do AIRE, que é a Anagrafe Italiana Residente all'Estero, de qualquer circunscrição. Ou seja, nesse processo a gente pode estar tirando, exatamente por não se comunicarem, não se conectarem, muito mais de 1 milhão de pessoas que poderiam estar votando já. Só esse processo a gente já tem uma denúncia aqui de disparidade e discrepância. Então, a partir disso, nós vamos coletar os dados para saber efetivamente qual é o tamanho do dano. Qual é o tamanho do dano? Quantas pessoas efetivamente não receberam esse voto em casa? Quantas pessoas queriam participar? Tem um caso, para mim, emblemático dessas eleições, que é um avô, um nono, de 91 anos aqui em Santa Catarina, que tinha a neta como candidata, estava louco para votar na neta e não recebeu o plico eleitoral, ou seja, foi negado, independentemente de quem durante o processo tem a culpa, né? Foi negado a esse cidadão italiano de votar na própria neta, um cidadão de 91 anos. Isso é gravíssimo, na minha opinião. Quantos casos desses aconteceram? Para mim, esse senhor é emblemático, ele é um símbolo de que o processo não funciona, né? E então nós temos que realmente correr atrás para a gente fazer. Protocolizando, entendendo quais são, daí nós vamos para a segunda parte, que são as ações. As pessoas poderão contar com algum tipo de sigilo, se for o caso? Olha, a gente vai ter exatamente basicamente uma ouvidoria, né? A ideia é que as pessoas formalizem a denúncia, né? Porque eu não vejo de forma alguma que possa haver retaliação contra essa pessoa. Ela simplesmente está falando para o governo italiano, eu não votei, né? Ou seja, o processo eleitoral que acabou, que elegeu pessoas, eu não participei, né? Então não é representativo, né? Como deveria ser. Então eu não vejo a possibilidade, nesse caso de não recebimento, de que haja um tipo de medo da pessoa. Porém, há um segundo caso, que é o caso da denúncia pura e simples. As pessoas que souberam de casos de roubo de plico, interceptação de plico, pessoas que eu vi fotos, eu tenho isso guardado, de bolsas cheias de kit eleitoral, que pessoas privadas ligadas a partidos, ligadas a patronatos italianos, estavam levando já votados, né, com a mesma grafia. Tem vários candidatos que estiveram durante o processo em Roma para fazer a avaliação e denunciaram, inclusive tem uma denúncia do ex-deputado Fábio Porta, mostrando vários problemas, inclusive na Argentina, e temos também, por exemplo, teve gente do movimento Cinque Stelle que estava fazendo uma denúncia que viu centenas de votos com a mesma grafia. Isso é preocupante, né? E o que a gente quer saber é o seguinte, a gente quer entender o processo claramente e a gente quer mostrar
que o processo, e não é que a gente quer mostrar, a gente já sabe que o processo ele está contaminado do início ao fim. Então, quando ele parte de uma gráfica que a gente não tem controle nenhum, quando ele parte do sistema de correio, do sistema de entrega, no qual o governo italiano também não tem controle algum, quando depois disso o voto se chega na pessoa e quem deposita na urna, como é que chega isso no consulado? Não há controle nenhum. E quando isso vai para Roma, e a gente viu as denúncias de que é completamente fora de padrão, ninguém segue nenhum procedimento, a gente está provando por A mais B que todo o processo, além de está completamente perdido, completamente fora da soberania, da mão do governo italiano, o processo, ele que é uma expressão que se usa em italiano, né? Ele é inquinato, ele é poluído do início ao fim, né? Não dá para a gente demonstrar lisura. Essa é a nossa preocupação. Como é que a gente está criando representantes num processo que a gente não reconhece lisura? Então, a partir disso que daí, tendo todos os dados na mão, a gente vai buscar o quê? A gente não vai simplesmente entregar. A ideia é que se cancele essas eleições italianas no exterior, e isso não é uma coisa só minha, é uma questão dos partidos, eles concordam que essa eleição trouxe a gente ao limite da problemática. Então vamos pedir, a gente pode não ser possível isso, mas o pedido de cancelamento dessas eleições será feito, mas ela será feita também acompanhado de uma proposta de melhoria do sistema de votação e de melhoria também do sistema de inscrição no AIRE, né? Eu lembro bem que eu tive durante essa semana falado bastante com o programa Le Iene na Itália, de que o fato de eu não estar inscrito no AIRE era um problema e isso seria fake news, isso seria uma notícia falsa. Mas eu nunca fiz uma denúncia baseado na minha pessoa, eu fiz uma denúncia baseada nos casos dos meus parentes e baseado nos casos de Santa Catarina, de São Paulo, de qualquer outros lugares onde a gente recebeu denúncia, onde a gente recebeu foto. Eu, em 3 horas, recebi mais de 1.500 pessoas denunciando. Algumas me mandaram fotos, algumas pessoas me mandaram nome, e-mail, sobrenome denunciando que queriam votar. Pessoas de família de 7 a 20 pessoas não receberam o plico eleitoral. Isso é grave e isso tem que ser investigado e eu acho que agora nós temos força em modo privado, né, com toda a liberdade que a gente vai ter, em modo privado, representando a comunidade e os partidos para a gente dar cabo dessa história.